Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Porta Estreita, de Wagner Souto. Livres somos para escolher o caminho. Isso é muito fácil percorrer, cuidadinho. A escola desta vida nos ensina que é preciso estudar. E Jesus, o mestre amigo, nos anima se queremos trabalhar. Livres somos para percorrer o caminho, mas quem a porta larga escolher, coitadinho. O Cristo amado espera que o homem se decida ser melhor. A porta é estreita e por isso o esforço deve ser maior. Livres somos para escolher o caminho. Isso é muito fácil percorrer, cuidadinho. A escola desta vida nos ensina que é preciso estudar. E Jesus, o mestre amigo, nos anima se queremos trabalhar. Livres somos para percorrer o caminho, mas quem a porta larga escolher, coitadinho. O Cristo amado espera que o homem se decida ser melhor. A porta é estreita e por isso o esforço deve ser maior. A infância é um tempo de repouso para o espírito, não podendo manifestar as suas tendências, principalmente as más, em virtude da debilidade do corpo físico. Este período torna-o acessível aos conselhos daqueles que devem fazê-lo progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Boa noite, agora eu vou ler o livro O Espírito da Verdade, do Francisco Cândido Xavier, Aldo Vieira. Página: Mensagem da criança ao homem. Construíste palácios que assombram a terra, entretanto, se me largas ao relento, porque me faltem recursos para pagar hospedagem. É possível que a noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas o lugar à mesa, porque eu não tenho dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome?
Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação, porque eu não possuo uma chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criaste hospitais gigantescos. No entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, digerei bem cedo do turvelino da morte. Colocamos o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida do laço do caçador. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajude-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha a solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar, para que eu possa viver e aprender. Mei. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que desejarem. Vamos pensar nesse momento no nosso querido e amado Mestre Jesus, com sua imagem de bondade, de amor, e que assim possamos acalentar os nossos corações, sentindo todas as vibrações de amor. Envolva-nos para que possamos ser melhores a cada dia, seguindo sempre o seu exemplo. E nós, como pais, irmãos, educadores, tios, avós, possamos dar exemplo para os nossos pequenos, pois é através do exemplo que se faz a educação, evitando palavras de violência, evitando ver imagens que não são construtivas, usando a nossa boca para falar coisas boas sempre, encorajando nossos pequenos, sempre com fé, com perseverança, e nunca com a espada cortante da crítica, da violência, que possamos com amor educar os nossos pequenos. Envolva nesse momento a todos aqueles que necessitam da tua misericórdia, Jesus. Aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas. E principalmente, Senhor, que possamos sermos melhores a cada dia e que assim possamos dar por iniciada mais uma reunião de estudo na nossa casa tão querida, a casa de Isaac Lima. Que assim seja. Olá, meus irmãos, tudo bem? Como estão? Bom, hoje é um prazer de novo poder estar fazendo esse vídeo, né? Agradecendo aí aos irmãos pela oportunidade. E hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente
o item 5, ou capítulo 5. Bem-aventurados que têm puro coração. E ficou para nós a parte que diz assim: apresentando-lhes então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastasse com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não se peçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Deixai que venham a mim as criancinhas. Então esse capítulo, esse versículo é muito interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, deixai que venham a mim as criancinhas. Jesus sempre nos fala por parábolas, correto? E nesse dia ele deu um ensinamento muito fantástico. Por quê? Normalmente, como a gente é, né? Na reunião, quando a gente está na casa espírita, né? No nosso dia a dia, as crianças tendem uma natureza a correr, a pular, não é? E a gente fica aquilo incomodado, né? Fala, calma, não corram tanto, vocês estão muito agitadas, calma, fiquem tranquilas, né? E as crianças têm disso, dessa energia, né, gigante, e que realmente, não vamos dizer que dependendo do horário, numa reunião pública, às vezes nos distrai um pouco, não é mesmo? Mas por que disse que uma coisa que nos intriga, já que Jesus abençoava todos, por que não poderia abençoar uma criança? E o Mestre Divino faz isso, né? Desde que venham as crianças, as abraça e as abençoa. Então faz muito mais ainda do que aquilo que nós estávamos acostumados a ver. E o Mestre Jesus faz umas colocações muito interessantes. Por quê? Ele diz que aquele que quiser entrar no reino dos céus precisa semelhar-se a criança. Nossa, mas uma criança? A gente tem alguns pensamentos sobre isso, né? O primeiro é físico. Poxa, mas a criança não sabe de nada, não vivenciou nada. Não pode uma criança, sem saber conhecer nada do mundo, ela conseguir ter a possibilidade de entrar no reino dos céus. E como eu, vendo a criança desse jeito que ela é, como eu poderia entrar no reino do céu, visto que eu, adulto, já tenho conhecimento, já tenho uma vivência, porque uma criança teria mais valor do que eu, pensamento físico, material, né? Descartando a princípio a possibilidade da vida após a morte, vida antes da vida. Materialista pensaria assim: por que uma criança sabe mais do que eu? Porque eu tenho que me assemelhar a uma criança. Isso a gente colocando do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, aí a gente tem uma outra incógnita. Do ponto de vista espiritual, nós temos aquela coisa de saber que os espíritos, eles trazem a sua bagagem da vida passada, né? Então, se eles trazem a sua bagagem da vida passada, eles já têm uma vivência, eles já têm uma experiência de alguma coisa. Então, se ele já tem uma experiência de uma vivência, ele traz aquilo ali e ele não é novo aquilo para ele. A criança, o espírito está ali, de repente tem mais vivências do que eu. Por que eu tenho que me assimilar a isso? Por que tem que ter isso? Visto que de repente está falando de ser igual uma criança, mas o espírito ali é um espírito perverso ainda, espírito mau, né? Um espírito que tem vários erros, defeitos, né?
A gente se coloca nisso, ele tem mais vivências, de repente ele tem muito mais erros do que eu, porque tem que ser igual a ele. Bom, para essas respostas, primeiro nós vamos para espiritual. Nós sabemos através de Kardec, do seu conhecimento, do que nos trouxe através dos espíritos, tantas outras obras, que o espírito, quando reencarna, está para reencarnar, ele sente um certo torpor, uma certa desequilíbrio, umas perturbações que fazem com que a sua mente se desequilibre, de maneira que ele fica meio que desnorteado. Quando ele encarna, isso é uma adaptação, isso leva um tempo até que ele recupere parte dessa memória. E nós sabemos que na reencarnação, muitas das memórias ficam apagadas, ficam como se fosse um véu por cima, né? Para que, de maneira que quando o espírito reencarna, é como se fosse uma nova possibilidade, uma nova oportunidade dele fazer diferente do que ele fez no ano passado. Então, sabemos que como espírito, quando reencarna, os espíritos falam que até 7 anos ainda tem um certo maior contato com o plano espiritual. Até os espíritos, os mentores, atuam muito mais, mais intensa, protegendo, cuidando até 7 anos. Não que não cuide mais, mas atenção maior, porque os laços ainda estão muito finos, até os 7 anos. A partir disso, cada etapa caminhada desse ser vai se descortinando uma qualidade, virtude, qualidade a se aprimorar, que é o defeito, e já trazendo no bojo o seu jeito de ser, né? Então a gente já começa a desenvolver mais. Pois bem, na parte física, que a gente falaria do materialista, que a gente só ganha conhecimento com o passar dos dias, dos anos, da experiência da vida, é quando falar na maturidade, o idoso, o corpo físico idoso, tem mais experiência do que o corpo físico do jovem, né? Baseando-se da teoria materialista. Mais ou menos, Jesus quer que, na verdade, a gente se poste como o olhar de uma criança. Mas o que quer dizer isso tudo? Vamos lembrar dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos filhos dos nossos amigos, dos nossos filhos dos nossos vizinhos, enfim. Observe uma criança. Você lembra como é que ela é? Você pega a criança, coloca elas juntas, elas se entendem, daqui a pouco elas estão brincando, elas se organizam. Muitas das vezes essas crianças pequenas, algumas trazem já alguma certa tendência sua, ou elas acabam entendendo nenhuma quer ser melhor, outra maior, todas querem ser iguais. Quando se organizam, elas trazem aquela alegria, aquela felicidade, elas perdoam com mais facilidade, né? Então a criança traz isso, essa pureza, né? Porque quando você encarna novamente, você é como se começasse do zero, né? Como se aquele ponto de partida da sua nova encarnação é um ponto, marco inicial, fundamental para uma nova transformação, uma renovação. Então dali você está suscetível a todas as informações, está suscetível a todas as influências. Claro que você traz as suas tendências, e elas falam algo também. Então o espírito, quando está na fase infantil, ele tem essa tendência, né? Ele traz essa característica. Então nós temos aí as nossas crianças. Então as crianças são assim, elas perdoam com facilidade, elas brigam, daqui a pouco estão de bem. Vocês veem, uma criança com outra se desentende,
vai lá, tem uma discussão, um quer isso, outro quer aquilo. Dali uns 10, 20 minutos, quando você vai vê-las, as duas estão sentadas, uma do lado da outra, brincando de outra brincadeira ou de outra coisa e se divertindo. Perdoar. A criança perdoa com uma facilidade tão grande. Ela tem uma pureza, ela às vezes entende. Quantas vezes ela vai mesmo batendo a mãe, ela perdoa e abraça. Ela está lá, o pai chama, ela vai. Quantas vezes aquele pai briga, senta, daqui a pouco ela vai e diz que quer um abraço. O pai vai dar um abraço, ou não, e ela dá um abraço também, mesmo que o pai não tenha dado. Então é para que sejamos desse jeito, sabe, puros de coração. Porque a criança é ingênua, ela é simples, ela não tem essa coisa de criar etiquetas, normas, né? A gente até costuma dizer, né, que a gente tem que ter cuidado com certos assuntos perto das crianças, porque elas são muito inteligentes, são espíritos muito espertos, né? Que nessa fase tudo quer saber, tudo quer opinar. Então a gente tem que ter muito cuidado com determinados assuntos para falar perto deles nessa faixa etária. E como somos nós? Quantas vezes a gente tem perdoado quando alguém nos magoa? Como a gente tem correspondido quando o irmão nas suas lutas falha, erra, e a gente traz aquilo para dentro de nós, guardando uma mágoa que você carrega, te faz mal, sabe? Muitos nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados de maneiras mais tranquilas. Todos iguais. Simples e ignorantes. Mas o diferencial está justamente nisso. Sabe, eu estava conversando com um amigo esses dias e estávamos falando sobre a transição planetária. Sobre esse momento que o planeta vive, onde que espíritos regenerados permanecerão, espíritos que não estão ainda equilibrados, né, conscientes dessa necessidade, serão convidados a irem para um outro lugar. Um planeta primitivo de provas e expiações compatíveis com a sua natureza atual. Então a gente estava debatendo e eu conversando com ele, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou: meu amigo, não precisa ser muita coisa, pois duas características são precisas para ver o espírito que ele vai continuar. Mesmo que ele esteja errado até agora, mas se ele despertar para essas duas e começar, vai ser muito importante. Digo, 3. São 3 coisas importantes que o espírito precisa despertar para começar. Primeira, imortalidade da alma. Somos imortais. Nascemos, morremos, nascemos de novo, morremos, e várias sucessivas vezes. Várias vezes já fizemos isso. E o que temos aprendido com isso? Porque se eu já tenho conhecimento que eu tenho uma vida pós-morte, que o que eu passo por aqui não é nada que nos tivesse passado, eu começo a ter um rumo diferente, começo a ter uma visão diferente. Concordam? Se eu já sei que eu não vou morrer, o meu inimigo, ou aquele meu parente difícil, aquele meu cônjuge difícil, meu companheiro difícil, minha companheira, aquele que caminha comigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, no trabalho, se eu não aprender a amá-lo, vai ficar difícil, porque odiá-lo, visto que essa vida é passageira, eu sou imortal. É assim que as crianças são. As crianças vão para a escola,
tem primeiro os contatos sociais e ali encontra diversos colegas de diversas possibilidades, pensamentos e atitudes diferentes. Eu me lembro uma vez que meu sobrinho, numa atitude muito interessante, ele era bem agitado, agora está bem mais tranquilo, né, de tanto ir para o centro, minha irmã e meu cunhado trabalharem bem em cima dele, prática do bem, transformação moral, reforma íntima. E uma vez ele chegou e ele falou assim, eu e o João somos amigos. Eu falei, poxa, que legal, olha. Ele porque eu não gostava do João, e o João também não gostava de mim. É mesmo? Mas como ele é mais forte e me bateu, eu pensei bem e decidi me tornar amigo dele. E hoje nós somos amigos. Olha que situação. Ele percebeu que o João batia nele, então ele preferiu, se eu apanho de João, é melhor ser amigo de João para evitar apanhar, do que eu ser inimigo de João, que vai me bater sempre. E ele tomando essa atitude, aprendendo a conviver com o João, com a sua agressividade, com suas escolhas, seus desejos, se tornou amigo de João. Olha que conhecimento interessante. E a gente faz isso? Não. A gente, geralmente, se alguém nos agredir com palavras, forças, com alguma coisa diferente do que a gente acha educado, a gente agride também. Se alguém nos agredir, nos ofender, nós tomamos a mesma atitude. Somos desse jeito. Somos espíritos ainda ignorantes que revidamos. E aí vem a segunda coisa que meu amigo me falou. Perdão. O espírito que despertar para a imortalidade tem o primeiro passo. O espírito que despertar para o perdão tem o segundo passo. Pois o perdão nada mais é do que tirar a mágoa de você. Tirar a dor que você deixou entrar, que o outro causou, mas que só te afeta porque você não deixa. Às vezes, vocês já perceberam que aquele irmão que te causou aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza, provavelmente nem mora mais aqui nesse bairro, no bairro que você mora. Provavelmente já nem mora mais no município. Muitas vezes nem mesmo nesse estado. Quiçá, de repente, nesse país. Mas você não, você lembra dele. Porque você não perdoou. Porque o perdão, na sua mais profunda lógica, na sua mais profunda essência, não é para o outro. Perdão é para mim. Percebam a dinâmica do perdão. Quando eu digo eu te perdoo, é como se eu tirasse de mim aquele mal que você me fez. Então eu tiro de mim a raiva, a mágoa que eu penso de você. Porque Divaldo Franco fala uma coisa muito interessante. O mal que o outro fez a mim, ele e Deus vão se entender nas leis de Deus. Mas o mal que eu faço para o outro, eu tenho responsabilidade e vou me entender com Deus, com as leis de Deus. Então a gente nunca faz mal ao outro. A gente faz mal às leis de Deus atingindo meu irmão. Porque uma das leis de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. Então quando eu não amo o próximo, logicamente, eu estou transgredindo uma das leis de Deus. Então se eu transgrido a lei de Deus, eu estou em débito com Deus, com a lei de meu Pai. E aquele que me ofendeu? Aquele que automaticamente me ofendeu, me magoou, qual é a minha atitude para com ele? É de perdão. Claro, lógico, não vou dizer para vocês que a pessoa que te ofendeu numa segunda-feira, quando chega na outra segunda você está feliz com ela. É muito difícil. Mas se na segunda você chega em casa bufando, meu Deus, aquele infeliz que fez isso comigo,
Pelo amor de Deus, Jesus, ajuda ele. Ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda para ser feliz, Senhor, para despertar, para ele não ir para o umbral, Senhor. Ajuda para ele não ir para o umbral, para ficar aí mal, para que não tenha que resgatá-lo, né, Senhor? Isso é a sua oração no segundo. Na terça você vai estar assim, Senhor, porque aquele irmãozinho desejo muita luz para ele, muita paz. Ele ainda me magoou e me atingiu, mas eu tenho muita luz e paz para ele, Senhor. Hoje, na terça-feira, 2 dias depois, desejo muita luz e paz para ele, para a família dele, que tem que aturar ele, mas eu desejo, Senhor, que meu irmão, na quarta-feira você já vai dizer, Senhor, tem piedade e misericórdia dele. Eu sei que ele errou muito comigo, mas dá uma chance para ele, Pai. De repente não está um dia bom, um dia paz. E assim você vai fazendo. Quando você chegar no sábado, aí você já deve estar assim, fazendo isso a semana toda, hein? Segunda. Meu Pai, eu sei. Tudo bem, né? Eu não sei os motivos que ele fez isso, mas perdoa, Pai. Perdoa, auxilia, porque o irmão, coitado, deve estar com muita dificuldade, né? E você vai perceber que à medida desse treinamento que você vai fazendo nos dias, quando chegar a determinado momento, o irmão já vai estar totalmente diferente. Você vai estar diferente, né? Você vai estar se sentindo mais em paz com você. E na outra segunda, uma semana depois, você vai dizer, deixa pra lá, sabe? Desejo de muito coração para ele, que ele seja feliz. Isso é uma prática. Porque não é mais aceitável do espírita, do cristão, do terceiro milênio, da planeta de regeneração, se dá desculpa de dizer que é difícil, impossível. O pior, eu escuto espíritas dizer para mim, irmão, vou deixar para outra vida. Tem certeza? Você tem certeza que vai fazer isso? Vai perdoar só na próxima existência? Tendo a oportunidade do agora. Jesus já falava pra gente que o irmão ia seguir Jesus e Jesus não. Vai ter com aqueles que você, teus irmãos, vai ter com eles, se entender com eles, e aí você me segue. Porque como eu posso seguir o mestre, quando ele guarda mágoas no corpo, como eu vou falar de amor para o outro, perdão, se eu não vivencio? Mas Alessandro, o mal que me fizeram foi muito grande. Eu sei, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não devemos entender. Porque uma coisa é você rezar para aquele irmão, rezar para que ele tenha fé e se livrar desse peso, dessa mágoa. Chico Xavier, uma vez nos conta umas histórias que quando chegou em casa para cuidar do cachorro, que estava muito mal, já estava praticamente o corpo físico já para dar os últimos suspiros, uma irmã, tadinha, que disse que tomava conta quando ele fosse ao centro, ficou com pena de Chico. Pega um veneno, dá para o cachorro e o cachorro desencarna. Ao chegar em casa, Chico olha o cachorro e pergunta, irmã, o que houve? Chico, eu vi muito sofrimento do bicho. E o seu também, né? Você ficava à noite cuidando dele. Deu remédio para ele e pronto, ele morreu. E Chico Xavier ficou muito chateado, chamou a atenção dela, porque não era para fazer isso. E ela foi embora chateada com Chico. Chico também triste com aquela atitude, enterrou o animal. Logo depois, alguns dias, a irmã vem e diz, irmão, o que houve? O que aconteceu? Nada. Aconteceu assim, sabe por quê? Porque você está em uma mancha no seu chácara cardíaco, onde fica o seu coração, e nós não estamos conseguindo aliviar. O que houve, Chico? E aí ele conta, irmão, sim, Chico. Chico, temos que fazer uma coisa. Aí ele o que? Tem que dar um jeito. Peraí, aí voltou e disse, Chico, foi pedir Jesus ao auxílio. E Jesus disse para você ir lá e falar, descobrir, ver o que essa irmã quer, o que ela está precisando. E Chico vai e descobre, olha, a irmã está precisando de uma máquina de costura. E a irmã diz, então compra para ela. E Chico disse, mano, você sabe quanto é que ganha um funcionário? E a mãe disse, Chico,
as ordens, o exemplo, a indicação vem de Jesus. E Chico, tá bom. Aí vai com todo aquele sacrifício, compra, passando não sei quantas vezes a máquina, e entrega, baixa na casa da irmã, não recebe ainda receosa e me entrega, diz que é um presente de coração dele para ela. Ela fica feliz, ela fica contente, e assim recebe, eles acabam e ele tira aquele mago de dentro dele. Então, o que ela fez para ele, ela vai sempre ter com Deus. Mas o que ele faz e guarda para dentro dele, sobre ela, ele que vai se sentir mal. Vocês já viram isso? A gente tem que tirar. Ah, é difícil? É, mas não é impossível. É um trabalho diário. Se vocês querem amanhã, na casa de vocês, para um irmão sofredor, para alguém que precise, encarnado, desencarnado, para um amigo, um primo, um filho, falar, perdoar, vocês também têm que perdoar. Porque ninguém convence pelo escrito, pelo que está escrito, mas pela vivência. Então, o primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, perdão. O terceiro, igual as crianças, é a gratidão. Como as crianças são gratas. Elas são gratas, felizes, porque estão indo para a escola. Às vezes estão felizes só comer um pão com ovo. Elas são gratas, às vezes estão com uma roupa correndo, brincando na chuva, se divertindo no campo. Elas são gratas porque viu que saiu o sol de alguns dias de chuva e elas podem ir para a rua brincar com os coleguinhas. Elas são gratas pelo abraço do pai, pelo abraço da mãe. E nós somos gratos a Deus. Somos gratos aos nossos pais por terem nos tido e não abortado. Somos gratos aos nossos irmãos que nos aturaram até crescerem conosco. Somos gratos aos nossos companheiros de trabalho por nos aturar, porque não somos muito difíceis. Somos muito difíceis. Por isso estamos nessa situação atual. Somos gratos pela vida. Porque gratidão é o que forma o puro de coração. Simplicidade, ingenuidade, perdão, gratidão. Porque tudo que move essas crianças, elas são muito simples. É o amor e caridade. Tem amor com tudo, caridade para com o próximo. Vê uma pessoa na rua, quer ajudar. É assim que a gente precisa ser. E a gratidão a Deus. A gratidão a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade da gente levantar. Agradecendo a Deus, pois, como Jesus dizia, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. É a gratidão a Deus. Que tenhamos muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Essa oportunidade bendita dessa hora de transição da gente estar aqui. Nesse momento em que espíritos urgem uma única chance de descer. E nós já estamos aqui, vivenciando essa transição planetária. Regeneração. Que a regeneração chegue em nossos corações. Que possamos ser cada vez mais puros de sentimento, puros de amor para com o próximo, gratidão sempre para com o Pai, perdão para as falhas de nossos irmãos e amigos, perdão para os entes queridos e cônjuges companheiros. Que possamos amar mais, sentir mais felicidade, abraçar mais. Gratidão, irmãos. Gratidão com Deus pelo caminho. Gratidão para com o Pai, pois tudo que Ele faz para nós é de bom coração. Meus irmãos, nós tem uma música evangélica que eles falam assim: a coisa tá boa e o crente tá dando glória a Deus, glória a Deus. A coisa tá ficando ruim e o crente tá dando glória a Deus e glória a Deus. A música, a voz não é muito boa, mas nossa, tanto bom o crente está dando glória a Deus, tanto ruim está dando glória a Deus. Por quê? Porque ele agradece tudo que o Pai coloca. Porque ele já sabe que tudo que o Pai faz por ele é para o bem dele. E que as coisas boas são para fortalecer a sua caminhada. E as coisas de dificuldade são as provas, aonde que ele vivencia com amor e com paz.
Meus irmãos, que possamos perceber a imortalidade da alma, sermos espíritos que buscamos valores espirituais do que materiais, que busquemos perdoar como uma criança, com um sorriso nos lábios e uma felicidade no coração. Gratidão, irmãos, que agradecemos a Deus por essa maravilhosa oportunidade bendita da vida e que tenhamos gratidão por essa alegria, por essa paz. Busquemos Deus aonde quer que fomos. Busquemos mais e sejamos exemplos como nosso Mestre, amado e amigo Jesus. Muito obrigado. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, meus irmãos. Eu convido a todos a respirarem fundo e fecharem os nossos olhos, imaginando a nossa casa, o céu, e lembrar na paz que ela nos proporciona, no bem que ela nos faz. E assim, nos imaginarmos lá, elevando o nosso pensamento em Deus, que é a nossa inteligência suprema, em Jesus, que é nosso irmão, mestre, modelo e guia, e na espiritualidade amiga que sempre nos assiste e nos acompanha em nossos trabalhos. E só assim vamos agradecer pelo estudo de hoje. Que as palavras ditas aqui possam tocar os nossos corações da maneira necessária à nossa evolução. E, em se tratando de evolução, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e passarmos por esse momento tão difícil para todos nós, juntos. É lógico que para alguns um pouco mais difícil. Peço agora que compartilhem um pouco de nossa energia com a espiritualidade amiga, com aqueles que necessitam neste momento, encarnados e desencarnados. Que possamos lembrar sempre de que nada é por acaso neste plano e que escolhemos estar aqui e é necessário passarmos por isso e sair mais fortalecidos dessa situação. E assim, vamos manter a nossa egrégora fortalecida com os nossos pensamentos positivos durante essa semana. Quero agradecer a todos os trabalhadores de nossa casa, aos irmãos de nossa casa e à espiritualidade amiga pelo trabalho de hoje, pelo trabalho realizado até aqui. E assim, Senhor, nosso Pai e inteligência suprema, nós nos submetemos à sua vontade sempre, e que possamos evoluir através do amor, da caridade e do trabalho. E assim, encerramos os nossos agradecimentos de hoje e desejamos, humilde e sinceramente, que assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Evoluir, de Leandro Ximenes. Eu abro os olhos, o que será que acontecer?
sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, Muitas vezes eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. e a vida é feita assim, De partidas e chegadas. hoje sei que estou aqui, Mas em breve eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia